Oi gente, Cris aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, eu sou a Cris, aqui é um canal onde eu falo sobre viagens, também um pouquinho aqui sobre a minha vida na Irlanda, já que eu moro aqui, né? Bom gente, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, para de repente aí, quem sabe até desmistificar um pouco aí sobre a Bélgica, né? A Bélgica, ela é um país que eu acho que ele é um pouco subestimada, vamos dizer assim. Ela é um país que ou você gosta ou você não gosta, mas eu acho que as pessoas, elas julgam muito a Bélgica por Bruxelas. Não que Bruxelas não vale a pena conhecer, não é isso. Mas acontece que quando a gente, às vezes, está fazendo uma Eurotrip, a gente está viajando para algum país, a gente acaba, às vezes, sempre escolhendo a capital, né, para conhecer, obviamente, que é a capital daquele país. E aí as pessoas, às vezes, por terem pouco tempo, por não conhecerem muito sobre a Bélgica, acabam indo para Bruxelas. E aí tem, às vezes, uma experiência boa ou não, e aí acabam julgando o país inteiro, de repente, pela sua má experiência, ou de repente porque realmente não se identificou com o país. Bom, como eu tive o privilégio de conhecer 4 lugares da Bélgica, resolvi fazer então esse vídeo explicando para vocês, mostrando para vocês, né, esses 4 lugares. Não vai ser um vídeo só eu falando aqui, vou colocar imagens para vocês poderem visualizar melhor. E aí, de repente, se vocês têm interesse em incluir a Bélgica no roteiro de vocês possam aí decidir com mais clareza qual é o lugar que de repente você vai se identificar mais, ou o lugar que você mais gostou, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo, que vocês aproveitem as dicas, e é isso, let's bora! Bom, vou começar então falando sobre Bruxelas, né, que é a capital do país e é conhecida por ser o coração da União Europeia, já que a sede da União Europeia fica em Bruxelas, onde obviamente muitas decisões aí, né, são tomadas, né. Só que, obviamente, gente, a cidade vai muito mais além do que a política. Aqui, a cultura em Bruxelas ela é diversa. Você escuta francês, você escuta holandês, às vezes até alemão pelas ruas de Bruxelas. Falando um pouquinho do contexto histórico, já que meu canal eu gosto de falar um pouquinho sobre a história, Bruxelas nasceu no século X como um vilarejo à beira do rio Sene. E ao longo dos séculos, então, ela virou a capital da Bélgica, tá? A cidade, ela passou por ocupações francesas, espanholas, austríacas, cada um, então, aí deixando um pouquinho da sua marca, tanto na arquitetura quanto na cultura do país. Bom, falando então agora dos pontos turísticos, né? Um dos lugares mais famosos de Bruxelas é a Grand Place, que é considerada uma das praças mais bonitas do mundo, que realmente, na minha opinião, é uma das praças mais lindas que eu já vi. E é considerada, então, o coração histórico, é rodeada de guildas. Durante a ocupação francesa, a praça ela quase foi destruída e depois ela foi reconstruída com mais riqueza ainda. Então, vocês vão ver muita influência realmente francesa, tá? As construções e tudo mais. Parece que você tá numa mini Paris, uma mini França, vamos dizer assim. Bom, um outro ponto turístico então, também bem famoso, né, é o Manequim Pis, que é aquele garotinho que fica fazendo xixi, né? Que ele representa, então, o espírito irreverente de Bruxelas. As pessoas, às vezes, costumam colocar várias roupinhas neles aí que são trocadas em datas especiais. E aí diz a lenda, então, reza a lenda, que ele é dono aí do famoso Golden Shower, porque ele salvou a cidade de ser completamente incendiada, porque ele urinou em um dos barris de pólvora. Então, essa é a lenda, né, mais famosa do Manequim Pis. Gente, aqui também tem o Museu da Cerveja, mas dizem que é uma pegadinha de turista esse daqui. Diz que não vale a pena não. Dizem que é muito bobinho e você ganha uma cerveja no final, você paga 5 euros, mas totalmente pega turista. Bom, vamos então aí algumas dicas práticas sobre Bruxelas. Da primeira vez que a gente foi para Bruxelas, a gente ficou hospedado num hotel, mas assim, gente, eu não a recomendo porque, embora ele é muito bem localizado, mas é uma barulheira horrível, a gente não conseguia dormir. Tá. Da segunda vez que a gente foi, a gente ficou hospedado no hotel Urban Yard. Ele não é tão central, ele fica mais ou menos, vamos botar uns 25, 30 minutos andando, mas ele é ótimo, tá? Ele é um hotel que ele é perto do metrô, ele é um hotel moderno, a decoração dele é linda, o hotel em si é muito lindo, ele é confortável, sabe? O café da manhã também eu achei bem bom, eu gostei bastante. Então realmente é um lugar que eu recomendo. Eu acho que se eu fosse a Bruxelas de novo, eu com certeza voltaria a ficar hospedada nesse hotel. Com relação à comida, eu vou ficar devendo um pouquinho pra vocês, gente, com relação a dicas assim de onde almoçar, de jantar, porque da primeira vez que a gente foi, nós fomos num restaurante muito bom italiano, a gente gostou bastante, mas naquela época não tinha Instagram, não tinha canal, então assim, eu não registrei, não peguei o nome. E aí, por sinal, então, gente, eu já faço convite a vocês de me seguir no Instagram, tá? @maladacris, porque aí, se acontecer uma coisa dessa, tá lá no Instagram, entendeu? E vocês também ficam aí acompanhando aí as minhas viagens, um pouquinho da minha vida aqui na Irlanda também, da minha rotina, primeiro, né, do que todo mundo. E aí, o outro que a gente foi da outra vez, a gente não gostou. Posso até colocar aí um pouquinho pra vocês das imagens do lugar que a gente foi, mas eu não vou recomendar porque eu não gostei. Eu pedi uma pasta, o Thiago pediu uma carne e não tava bom.
Tá? Agora, com relação à batata frita, né, que é um dos carros-chefes do país, você vai encontrar em qualquer lugar. Eles têm bastante opções de molhos, tá? Eu achei isso bem legal, ele fica bem localizado, bem central. E batatinha, né, gente, da Bélgica, crocante por fora, macia por dentro, como toda batata belga tem que ser, né? Cerveja. Como não falar em cerveja e não lembrar de Bélgica ao mesmo tempo, não é mesmo? Bom, o que eu indico então para vocês, gente, é o tradicional Bar Delírio, né? É impossível não falar da Delírio, uma cerveja que é mundialmente conhecida, uma cerveja belga mundialmente conhecida, que tem aquele elefantinho rosa como, né, marca registrada. O Bar da Delírio, ela tem mais de 2.000 rótulos diferentes de cerveja, então assim, é o templo da cerveja belga, tá? Lá você vai encontrar desde os clássicos Trappist e até cervejas artesanais bem raras, tá? Você pode experimentar aí sabores diferentes, enquanto aí você curte aí a atmosfera histórica aí do centro da cidade. O bar é bem legal, a decoração é bem moderna, tem cartazes antigos de cerveja, as paredes são cheias de garrafas, então assim, dá aquela sensação de você estar dentro do museu da cerveja, só que obviamente é muito mais animado como um bar, né, tem que ser. Então assim, parada obrigatória em Bruxelas, visitar o Bar da Delírio. Mesmo que você não beba. Eu acho que, assim, é bom que você não precisa pagar pra entrar, gente. Então, assim, dá uma entradinha, tira uma foto, sabe? Curte a vibe do lugar, se você não quiser ficar lá. Mas passa dia obrigatório, Bar da Delírio, em Bruxelas. Bom, vou passar então para a segunda cidade, que é Antuérpia. Antuérpia, gente, ela fica mais ou menos aí uns 43 quilômetros de Bruxelas, que dá mais ou menos aí uns 30, 40 minutos, tá, de trem. Aliás, gente, todas essas cidades que eu vou falar para vocês agora, vocês podem fazer Bruxelas de base e vocês conseguem fazer um bate-volta tranquilamente para todas elas, tá? Algumas eu até aconselho a dormir, se vocês quiserem ter uma imersão mais legal da cidade, mas caso não, dá para fazer um bate-volta tranquilamente. São cidades pequenas, compactas, então dá para fazer um bate-volta tranquilamente, tá? Antuérpia, então, gente, ela é famosa aí por ser o grande centro da moda, de arte e de diamantes também. A Antuérpia é considerada aí a capital da moda. E lá também vocês vão poder encontrar um dos maiores mercados do mundo de diamantes. Então, de repente, se você quiser aí comprar aí um diamante, lá de repente é o lugar ideal para isso, tá? A cidade também aí, ela tem uma história riquíssima, como o castelo Steen, não sei como fala, e também sobre as guildas, que eu já falei lá sobre o Bruxelas, que as guildas eram as associações, né, dos comerciantes da época, né? Falando um pouquinho então do contexto histórico de Antuérpia, Antuérpia é uma das cidades mais importantes do comércio europeu, quer dizer, foi, né, uma das cidades mais importantes do comércio europeu, lá no século XVI, e o seu porto, então, ele ligava a Bélgica ao mundo inteiro. E a cidade se encheu, então, por causa disso, de riqueza, arte e muita cultura. Bom, se você for de trem para Antuérpia, a sua viagem ela já vai começar com um dos lugares mais impressionantes de Antuérpia, que é a sua estação central. Tá? A estação central de Antuérpia ela é considerada uma das mais bonitas da Europa. E realmente ela é lindíssima, ela tem uma arquitetura assim, belíssima. Você já chega, você já fica impactado. Então, assim, logo assim que você já chega, você já visita logo já um dos primeiros pontos turísticos de Antuérpia, que é, então, a estação central de Antuérpia. Bom, falando então um pouquinho aí dos pontos turísticos, então o primeiro, assim, um dos mais importantes, né, é o castelo de Steen, que ele é o edifício aí mais antigo da cidade, ele é do século IX, e inicialmente ele foi usado então como fortaleza para proteger o rio e o comércio, e depois ele foi usado até como prisão. Hoje é o símbolo aí, então, aí do nascimento da cidade, tá? Vocês podem entrar no castelo, tem que pagar. Quando eu fui, não entrei, eu só fui até um pouquinho onde podia entrar de graça, mas eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse em comprar o ingresso, o ticket, para poder visitar, então, o castelo. Gente, como toda cidade medieval, né, toda cidade europeia medieval, sempre tem o quê? Sempre tem uma praça, não é mesmo? E Antuérpia não ia ser diferente, então ali a gente vai encontrar a Grote Markt com as suas guildas, tá? Então a Grote Markt é a praça principal, e que a gente vai encontrar então os prédios das guildas, falando um pouquinho mais então sobre o que eram as guildas. Eram associações de artesãos, comerciantes, que existiram então principalmente na Idade Média. Elas eram responsáveis então por organizar o trabalho, controlar a qualidade do produto, definiam preços, protegiam os interesses dos seus membros, ajudavam na formação de aprendizes, oficiais e até mesmo mestres. Então, assim, era o comércio, o coração econômico medieval, né? Então, a guildas ela teve realmente um papel muito importante naquela época. Uma coisa, falando um pouquinho da gastronomia, vamos dizer assim, típica de Antuérpia, são os biscoitinhos em formatos de mão. Isso por quê? Porque existia, gente, uma lenda
que havia um gigante. Tem até um castelo que vocês vão ver a estátua desse gigante na entrada desse castelo, perto do rio. Que esse gigante, ele cortava a mão de quem não pagava os impostos, tá? E até fazendo aí um adendo, o nome Antuérpia, ela vem do nome Handwerpen, alguma coisa assim, que é jogar a mão. Então, é daí que vem o nome de Antuérpia. E aí, na praça principal, você vai encontrar a estátua, que eu agora não vou lembrar o nome dele, mas que reza ali, então, que ele foi responsável por cortar a mão do gigante. Então, ele acabou derrotando o gigante, e aí fizeram essa estátua, então, e colocaram essa estátua bem no meio, então, aí da praça principal. Bom, diquinhas, então, sobre Antuérpia. Eu fiquei hospedada, gente, no Price by Radisson de Antuérpia. A rede Radisson já é bem conhecida, bem famosa, tipo Ibis, né? Gostei bastante, tá? Eu fui sozinha dessa vez para Antuérpia. Então, assim, é um hotel, ele é moderno, eu achei bem confortável, eu achei bem localizado também, tá? Então, assim, ele é um ótimo hotel, principalmente se você vai ficar, tipo, uma noite, 2 no máximo, é excelente, tá? Você consegue caminhar até o centro histórico, até a Grow Market, ali os restaurantes locais. Então, assim, eu gostei bastante. Tem um bar para quem quiser beber uma cerveja e tudo mais. Eu fiz o agendamento através do Book, tá? Com relação aos chocolates belgas, como eu também não falar de Bélgica sem falar de chocolates, né? Eu fui no Choflor, não sei. É uma loja de chocolate artesanais, tá? São bem gostosos e é bem bom também, assim, pra você de lembrança, só que eles são um pouquinho caros, não vou negar, tá? Eu paguei, tipo, 10 euros em cada barra. Mas, gente, loja de chocolate pela Bélgica que você mais vai encontrar, tá? Tem o Leônidas, que é bem famoso também, inclusive eu comprei um chocolate no Leônidas, enfim, então, fiquem aí à vontade para vocês comprarem chocolate onde vocês quiserem. Os waffles, gente, eu fui na casa do waffle, então o tradicional waffle belga, que também é bem famoso, né? Ele é quentinho, crocante por fora, macio por dentro, e aí você pode escolher aí variados tipos de coberturas. E aí, então, gente, o waffle, ele não é só um clássico da Antuérpia, mas é um clássico belga, né? Ó, vim aqui na casa do waffle, bem na praça aqui, perto do restaurante que eu comi. Olha, eu tô na faixa de... não tô chegando, tô ceguinha, 12 euros. Ó, esse de morango 11, esse outro aqui tá 10, essa faixa de preço. Eu vou ser bem honesta pra vocês, eu sou mais time chocolate suíço do que chocolate belga, tá? Gosto mais, mas, gente, a Bélgica vocês vão encontrar aí chocolate de altíssima qualidade e vocês têm a oportunidade de conhecer não só os de marcas assim mais famosas, como eu falei, o Leônidas, mas muitas lojas de chocolates artesanais. Obviamente, essas são um pouquinho mais caras, né? Vocês encontram ali aquelas trufas ou até mesmo baixo, como foi o caso dessa que eu indiquei para você. Gente, com relação à dica de onde comer em Antuérpia, o que aconteceu? A Bélgica também, ela tem como prato tradicional, como prato típico, os mussels, né? Que são os mexilhões, são deliciosos e sempre acompanhados com batata frita. E aí, nesse dia que eu tava em Antuérpia, assim, gente, eu já tava andando igual um camelo, eu já tava, assim, varada de fome. E aí eu dei mole, eu garoteei. Eu, tipo assim, sabe naquela coisa assim, gente, eu vou no primeiro que eu ver, num preço, assim, razoável, né, que eu tava me comparando de preços. E aí, sabe aquela coisa assim, eu entrei, tipo, esse. Não estava ruim, o mousse que eu comi estava gostoso, mas eu não sei se eu recomendaria pra vocês. Fica a dica, de repente, se você não quer comer o mousse, mas quer comer uma outra coisa, às vezes vocês olham o cardápio e aí acham interessante. Você também, se eu achou a nota deles aqui no Google, as avaliações, e coloco aqui para vocês também na tela para vocês poderem ter de repente um filtro melhor, né? Bom, a próxima cidade então, gente, é Ghent. Ghent eu fiz de bate-volta, eu estava em Antuérpia, também é um bom lugar para você fazer de base em Antuérpia e poder fazer bate-volta, ou para Bruxelas, ou para Ghent. Ghent então é conhecida pelos seus canais e pela vida medieval também, e Ghent é uma das cidades assim, mais charmosas da Bélgica. Eu fiquei encantada com Ghent, tá? Na Idade Média, a cidade ela foi muito importante no comércio, o que acabou trazendo então aí muita riqueza para a região. Ghent foi uma das cidades mais ricas da Europa na época medieval, graças à sua indústria têxtil. Em alguns momentos até rivalizou, gente, com Paris, tá vendo? Hoje, gente, Ghent ele é uma mistura aí de história, com um clima aí bem jovem, né? Com bastante cafés e estudantes também, já que Ghent é uma cidade universitária, então ela tem aí uma vida cultural e muito animada, muito jovem mesmo,
tá? É aquele tipo de cidade, gente, Ghent, que dá vontade de passear sem pressa. Ghent é uma cidade realmente que você passeia com calma, com tranquilidade e você aproveita cada cantinho do lugar. Eu fiquei assim muito encantada com Ghent, eu até me arrependi de não ter feito ao contrário, né, de repente não ter ficado em Ghent e ter feito o bate-volta até Antuérpia. Mas já, enfim, né, fica de dica para a próxima vez quando eu for, eu quero com certeza passar uma noite em Ghent para poder ter essa experiência mais imersiva de Ghent, sabe? Bom, falando então aí dos pontos turísticos, a gente vai encontrar então o Castelo dos Condes. Ele era a residência dos governantes e símbolo de proteção e poder também da cidade, né? Você pode subir nas torres do castelo e aí então apreciar a vista e também poder ter a experiência de imaginar, né, como é que era a vida medieval. Vocês podem também ter uma outra experiência, ter um outro point of view da cidade, que é fazer o passeio de barco aí pelos canais de Ghent, né? Esses canais antigamente, eles eram essenciais para poder fazer o transporte aí de tecidos e mercadorias também. Em Ghent também a gente vai encontrar 3 igrejas bastante históricas da cidade, que é a igreja de São Nicolau, que ela tem uma ligação ao comércio de tecidos. A catedral de São Bravo, que abriga o retábulo do Cordeiro Místico, que é uma obra-prima aí do século XV. E por último também a igreja de São Miguel, que completa então aí o conjunto do centro histórico. Bom, com relação então aí à gastronomia de Ghent, se você quiser ter uma experiência aí gastronômica local, né, vamos botar aí um doce típico, né, de Ghent, são os cuberdons, tá, gente? Perdoa a minha pronúncia aí, não sei se é assim que se fala não, tá? Mas eles são os docinhos em formato de cone e ele tem uma casquinha dura, tá, por fora, e ele tem um recheio por dentro mais macio, que geralmente ele é de framboesa, tá? Esse docinho, ele surgiu lá no século XIX e ele é 100% belga, então é realmente típico da Bélgica, especialmente de Ghent, tá? Eu não comi, porque não é muito típico tipo de doce que eu gosto, e confesso que assim, eu olhei pra ele, eu sou muito visual, sabe, gente? Eu olhei e não me apeteceu muito não, mas como eu falei, se vocês quiserem uma imersão gastronômica do local, fiquem sabendo que esse aí é o doce típico de Ghent. E eu indico também, então, uma creperia local, que é não vou deixar o nome aqui para vocês que eu não vou saber pronunciar, que ela fica assim bem em frente ao rio, tá? E eu achei bem gostosinho também o crepe de lá, ele é crocantezinho por fora, macio por dentro, tem uma vista linda. Eu dei sorte de no dia que eu fui, tava um dia lindo, tava um sol, então assim, foi um lugar muito gostoso para poder parar um pouquinho, descansar, ver o movimento da cidade, ver o pessoal ali perto do canal, tirando foto, o visual é muito bonito. Passando então aí para nossa quarta cidade, que obviamente é a joia da Bélgica, Bruges. Gente, Bruges é simplesmente mágica. Sabe, tem canais que parece que foram saídos de filmes, as ruas de pedra, as torres medievais, prédios históricos, incríveis por todos os lados. Eu sou apaixonada por Bruges. Já estive em Bruges 3 vezes e é aquele tipo de lugar que se deixar todo ano eu vou a Bruges, tá? Cada esquina de Bruges, gente, ela conta uma história, sabe? As praças, né, são cheias de cafés charmosos, igrejas antigas, museus. Então, assim, é impossível você ir a Bruges e não se encantar, sabe, com a cidade. Não se encantar com as suas pontes sobre os canais, os barcos que passam devagar, a atmosfera medieval que parece que realmente você parou no tempo, parece que você voltou realmente à época medieval. Se você quer uma experiência assim, como seria voltar no tempo? Como seria voltar à época medieval? É Bruges. Sabe, não tem. Ghent também tem um pouquinho essa vibe, tá? Tem um pouquinho não, tem bastante dessa vibe, mas acho que Bruges tem muito mais, tá? Falando então agora um pouquinho do conceito histórico de Bruges, foi um dos maiores centros comerciais aí entre o século XIII e o século XV. E aí então, quando Bruges ela perdeu aí o acesso direto ao mar, né, acabou entrando em declínio econômico, e isso ajudou então a preservar a arquitetura medieval, tá vendo, gente? Há males que vem para bem, né? Vamos então começando a falar uma das coisas mais lindas de Bruges, que é a Praça Market, né? Obviamente o coração da cidade de Bruges. Essa praça, gente, ela existe há mais de 1000 anos e desde aquela época, foi palco de mercados, feiras, encontros da comunidade, tá? O que mais vai chamar atenção ali
na praça, são os prédios medievais coloridos, são lindinhos, aquelas casinhas. Acho que se você jogar Bruges no Google, a primeira coisa que vai aparecer são esses prédiozinhos coloridos. É claro também que não tem como reparar, gente, no Belfry, que é o famoso campanário de Bruges, um prédio gigante, tá? E ele tem 83 metros de altura. Vocês podem subir para poder ter uma vista mais imersiva da cidade, só que você tem que pagar para poder fazer isso, tá? E aí parece que tem mais de, acho que 300 degraus, 200 degraus, uma coisa assim. Eu não quis ir, mas fica aí a dica para vocês também. Caminhando um pouquinho ali da praça principal, vocês vão chegar então numa outra praça, e vocês vão encontrar então aí um outro ponto turístico, que é a Holy Blood, que é a Basílica do Santo Sagrado, que diz então aí contém uma cápsula com sangue de Cristo, né? E aí desde o século, acho que 12, essa basílica vinha atraindo peregrinos, né, de todos os lugares do mundo, e aí só confirma então também como Bruges é uma cidade bastante sagrada, né. Eu acho engraçado que principalmente essas cidades medievais da Europa sempre tem uma igreja que diz ter alguma relíquia de Cristo, né. A gente esteve em Rothenburg, na Alemanha, e é uma outra cidade assim encantadora, com uma vibe medieval também incrível. Eu acho que vale muito, muito conhecer Rothenburg. Vou deixar o card desse vídeo no final desse vídeo. E aí ele também diz que tem uma igreja que contém uma relíquia, né, do sangue de Cristo. Em Valença também tem uma igreja que diz conter também uma relíquia do sangue de Cristo. Enfim, gente. Mas fica então aí a dica, diz que foi trazido na época das cruzadas. Então tem horários específicos, tá, para vocês poderem visitar a igreja, caso vocês queiram ver só com relação a essa relíquia. A igreja, ela funciona, acho que o dia inteiro, para você poder visitar, mas só para ver a relíquia tem horários específicos e valores específicos também, são diferentes os valores, tá? E outra coisa também que vocês podem querer fazer em Bruges, né, gente, obviamente é visitar, fazer passeio de barco, né, pelos canais de Bruges. Eu não sei se vocês sabem, mas Bruges, ao contrário, de repente, do que eu imaginava, e de repente vocês também possam estar imaginando, que eu achava que Bruges significa bruxa, mas não, gente, Bruges significa pontes. Justamente em razão da quantidade de pontes que existe na cidade, em razão da quantidade de canais, não sei, que existem na cidade, né? Tanto que Bruges é conhecida como a Veneza do Norte, né? A Veneza da Bélgica. Então a palavra Bruges significa isso, e não bruxa, como eu achava que era. Bom, algumas diquinhas então práticas de Bruges. A primeira vez que a gente foi a Bruges foi bate e volta, e aí a gente acabou se arrependendo muito, porque a gente queria poder passar uma noite, tá, em Bruges, e eu a recomendo muito se vocês puderem passar uma noite lá, para vocês sentirem a vibe da cidade à noite, porque a cidade fica mais vazia, durante o dia a cidade fica muito cheia, porque são muitos turistas, e aí à noite ela fica bem mais tranquila, tá, para você poder passear e tudo mais. Com relação, então, aí a hospedagem, aí da segunda vez que a gente foi, a gente se hospedou no hotel Dedruin, uma coisa assim, vai estar aqui também o link na descrição do vídeo para vocês. Ele não é um hotel no buchichão, tá? Mas ele é um hotel bem localizado também, fica a poucos minutos andando do centro. É um hotel assim no estilozinho meio vintage, um hotel bem gostoso, tá? Bem confortável, a gente gostou bastante do hotel. Então, da primeira vez que a gente foi almoçar num restaurante, que agora eu também não lembro o nome, porque, né, eu não tinha nada naquela época de Instagram, canal nem nada. E nós fomos comer o mousse, né? Porque como eu falei pra vocês, o mousse é um prato tradicional da Bélgica e eu amo. Nós fomos no Polis Moles, tá? Que fica também numa praça, como eu falei, né? Bruges tem bastante praças. E tava bem gostoso. O Thiago tinha pedido uma carne e eu pedi um mousse, estava assim, delicioso. Então eu recomendo pra vocês esse restaurante, tá? E da outra vez agora que eu fui, da terceira vez que eu fui, como eu tava em Antuérpia, no meu último dia eu acabei dando uma voltinha, eu fui pra Bruges também. Eu nem fiz vídeo dessa vez, mas eu falei, gente, eu tenho que dar uma passadinha em Bruges. Gente, vim passar minhas últimas horinhas aqui na Bélgica, nesse lugar que eu amo, que é Bruges. Terceira vez que eu tô aqui, mas a situação aqui hoje, ó. Ontem tava um dia lindo em Ghent e hoje aqui tá só chuva. Parei nesse lugar aqui pra almoçar, que foi recomendação da moça que vende chocolate. E eu acabei de pedir um mousse, obviamente, um molho de roquefort. Vou mostrar pra vocês aqui. Batatinha frita, óbvio, não pode faltar, olha isso. Eu pedi com molho de roquefort, sempre perto de alho, mas dessa vez eu resolvi mudar. A vista aqui tá linda, olha que lugar gostoso.
Pena que está chovendo, mas é lindo demais. Foi o melhor almoço que eu já comi na Bélgica. Outra dica que eu dou pra vocês que lançou a chocolate agora é a loja The Chocolate Line, tá? Realmente os chocolates lá são bem gostosos. Essa marca, gente, ela foi criada aí por um mestre chocolatier, que você fala, eu acho, é o seu Dominique Persson, Dominique Personnet, alguma coisa assim, que ele é muito famoso, esse chefe, né, por misturar técnicas tradicionais com sabores, assim, bem diferentes, bem inesperados, tá? Então lá vocês vão encontrar desde chocolates, assim, clássicos belgas, né, obviamente, como criações inusitadas, como, por exemplo, chocolate com pimenta, se bem que chocolate com pimenta a gente já viu lá na Globo, né, mas chocolate com wasabi, sabe? Chocolate com lavanda, chocolate com cerveja, até tem com vinho, enfim, tem umas coisas assim bem diferentes e o design do chocolate são bem bonitos. Vocês conseguem ver um pouquinho ali da fabricação de chocolate, sabe? Então, obviamente, ele deve ter um preço um pouco mais caro do que outras lojas, acredito eu. E então, gente, voltando a falar então de cerveja, né? Como eu falei, é um patrimônio aí cultural da Bélgica. Tem uma loja muito legal, uma loja bar, tá? Que é o The Wall. E ele é um bar que ele reúne, então, as centenas de rótulos de cervejas belgas, desde as mais famosas aí, tipos de cerveja, até também cervejarias artesanais. O ambiente é muito legal, tá? Tem uma parte do lado de fora ali, com vista pro rio, é concorridíssimo para sentar ali. A gente só conseguiu sentar uma vez, mas assim, é muito bacana, tá? Vale muito a pena, nem que seja para dar uma passadinha lá, conhecer o local e ir lá fora, olhar a vista, é bem bacana. E para quem quer se aprofundar mais ainda na história da cerveja belga, Bruges tem bastantes tours cervejeiros. Um dos mais famosos é daquela cerveja que tem, acho que é uma lua, é o De Walve Man, alguma coisa assim, vou escrever aqui para vocês, que essa cervejaria, ela é uma cervejaria assim centenária, com uma produção bastante histórica e moderna também. E ali você vai aprender, então, como a cidade, ela preservou as técnicas medievais e como ela fez para se adaptar ao estilo de hoje em dia, à tecnologia de hoje em dia, tá? E aí, obviamente, como todo tour, né, você também tem aí a degustação da cerveja. E aí um outro também que acho que deve ser bem interessante são os chamados beer tasting guiados, tá? Onde você vai poder visitar de 4 a 5 cervejarias em um dia. É como se fosse um pub crawl, sabe? Você vai, tipo, em vários lugares experimentando, e aí você vai aprender também ao mesmo tempo, quando você bebe, você aprende sobre o processo da fabricação da cerveja, sobre os estilos belgas, sobre a tradição da cerveja. Enquanto isso, você vai caminhando aí pelos canais medievais de Bruges. Eu acho que esse tour deve ser bem interessante. Eu não bebo cerveja, assim, no máximo umazinha, mas eu acho que deve ser uma experiência incrível, tá? Além de ser uma experiência, assim, super histórica. E claro, né, gente, para quem gosta de cerveja, uma experiência, assim, deliciosa, maravilhosa. Então, gente, assim, a Bélgica é um país pequeno, mas cada cidade é um universo à parte. Cada cidade, ela tem a sua peculiaridade, né? Bruxelas, então, aí com a sua parte política, né, e também muito voltada também à cultura da cerveja. Antuérpia já revela aí, então, uma cidade comercial, né, um comércio de diamantes, sobre as guildas, doces artesanais também. Ghent já é uma pegada também de uma riqueza medieval, com uma vida urbana vibrante, né? Uma cidade também incrível. E Bruges, gente, acho que você deve ter percebido que é a minha queridinha, obviamente, deixei isso muito claro para vocês, é a minha queridinha, que é uma verdadeira viagem no tempo, né? E com igrejas, canais, chocolate também, cerveja artesanal, enfim. Como eu falei, cada cidade cada cidade acaba tendo um pouquinho das outras e com algumas peculiaridades, sabe? Então, assim, eu acho que viajar pela Bélgica é mergulhar realmente numa história, sabe? É realmente voltar há muitos anos atrás, é sentir a cultura viva nas ruas, é experimentar sabores diferentes, sabe? E tradições aí que duram, gente, há séculos. Cada esquina de cada cidade dessas que eu falei pra vocês tem uma história, cada canal tem um segredo, cada cerveja conta uma herança, né, conta uma história de um povo que preservou aí a identidade por gerações. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei pra vocês, eu espero ter ajudado vocês aí, meio que tipo, a incluir, se vocês incluírem Bélgica no roteiro de vocês, aonde ir, o que fazer, né, que você possa incluir no seu roteiro o lugar que você mais se identificou. E se vocês gostaram então do vídeo, se vocês gostaram de mim também, né, obviamente, eu peço que vocês se inscrevam no canal,
Deixa um like, gente. O like é muito importante, porque é só assim que o YouTube vai entender que o vídeo é relevante. E aí vai poder, então, indicar o vídeo para outras pessoas. E compartilhe o vídeo com os amigos também. Olha, eu quero visitar a Bélgica, galera. Olha só, vê esse vídeo. Olha que país incrível. Olha que lugares legais. Compartilhe o vídeo também, tá? Com outras pessoas. E é isso. Eu espero, então, que vocês tenham gostado. A gente se vê, então, no próximo vídeo. E um beijo a todos.